Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do novo técnico do São Paulo. São Paulo que demitiu o técnico Thiago Carpini após a derrota para a equipe do Flamengo no Maracanã, né? E já tem um novo técnico, né? Tudo indica que o São Paulo já estava palavrado já com um novo técnico antes mesmo da demissão do Thiago Carpini. Vamos acompanhar aqui tudo sobre esse novo técnico do São Paulo. Acompanha aqui nesse vídeo, galera, todas as informações do São Paulo e deixa no final também os comentários de vocês, o que vocês estão achando da mudança no time do São Paulo. Guerreiro, o que te chamou a atenção ali nessa análise? O ano passado, quando a gente foi para fazer a final, né, tava até com a Duda lá em Maldonado, lá em Punta, né, Maldonado, para fazer LDU e Fortaleza. É claro, né, Mariana, que isso tem que debruçar, né? Tem que pegar personagens, estudar. E o Zubeldia já chamava a minha atenção há algum tempo, porque a história dele é uma história legal, de um jogador que teve a carreira interrompida por lesão, e aí ele tenta ficar fora do futebol, ele vai fazer inclusive jornalismo, e tentando ficar fora do futebol, mas o futebol sempre chamando atenção, buscando, e da paixão que ele tem pelo Lanús. E aí eu sempre fiquei acompanhando tudo, até que ele chega numa final de Sul-Americana, perde para o Defesa e Justiça, e depois ele tem a oportunidade de novo, ou seja, ele faz trabalhos sólidos, porque ele faz um trabalho sólido em um clube, perde numa final, ele faz trabalho sólido em um outro clube, vai para uma outra final. E sempre ele ali no meu radar. Aí quando tem a confirmação, fica mais fácil de lembrar de situações, né? E eu gosto do perfil, gosto da ideia, gosto do que ele pode, do que o mercado pode oferecer para ele, de novidade para ele também, do que é trabalhar num país como o Brasil. É diferente trabalhar no São Paulo, muito diferente, mas é preciso entender, a LDU, por quê? Porque ele é argentino e trabalhar no Brasil é diferente. Mas a LDU é um clube grande na América do Sul, mas é um gigante no Equador. Sim. Então ele sabe o que é o peso de trabalhar em um gigante no país dele. Ter a responsabilidade de um clube que tem a responsabilidade de fazer as coisas, Sim, né? A cobrança da LDU é muito grande, a cobrança no São Paulo é muito grande. O São Paulo é muito maior, até porque São Paulo é uma cidade muito maior, o Brasil, mas acho que ele sabe onde ele está pisando. Então, nesse sentido, foi uma boa escolha do São Paulo. Vocês veem assim, vê assim, Mari? Vejo assim. É? E é interessante da gente falar, se o Fã de Esportes também não estava acompanhando o 360 antes de nós, e o Eugênio falou muito também, né, sobre o Zubeldia, e destacou quão jovem ele ingressou nessa carreira de treinador, muito por conta de ter interrompido a carreira como futebol, né, antecipadamente. Então, assim, é um conhecedor do assunto, do jogo. Então, acho que, porque às vezes o torcedor pode olhar, o Carpini 39, ele 43, também ainda está naquela fase de jovem treinador. Mas tem muito mais bagagem, Mas né? a experiência vem desde muito cedo e respeitando os processos de auxiliar, enfim, acompanhando mesmo processos internos de clubes. E era uma A intenção... Duda conviveu com ele lá também, né? acho que a Duda pode trazer, então, um pouco desse bastidor, né, Duda, de como você trabalhou ali, né, viu de próximo o trabalho dele, de perto o trabalho dele. E o que é interessante, Duda, que você falava antes, é que já era a intenção do São Paulo contratá-lo antes do Carpini. Aí, naquele momento, teve um desentendimento, não rolou, mas então agora tem uma correção aí de rota. Foi isso? Foi isso. Vamos explicar, né, para quem não entendeu. Quando o São Paulo queria contratar ali no início da temporada, depois da saída do Dorival Júnior, né, treinadores, estava em busca de treinadores para esta temporada, tinham 3 nomes na lista do São Paulo: Paulo Pesolano, Thiago Carpini e Luiz Ubeldia. E os dois que foram entrevistados inicialmente, Thiago Carpini e também Paulo Pesolano, se mostraram muito interessados na proposta do São Paulo. O Luiz Ubeldia falou: me liga daqui a pouco, quem sabe amanhã, e foi enrolando ali a diretoria do São Paulo. A diretoria de fato não gostou, né, dessa postura. O Muricy chegou a dizer: respeita, que é São Paulo, né? Ou seja, tem um pouco mais de interesse, demonstre um pouco mais de interesse na proposta que nós estamos te fazendo, né? Nem era uma proposta formal, de fato, o Muricy disse isso, né, à CNN pouco tempo depois, mas ele disse que, de fato, o São Paulo chegou a procurá-lo e ele acabou não demonstrando esse interesse. E desde que deixou a LDU, não trabalhou, né? Estava aí nesse período sabático. E agora, quando a diretoria acaba procurando de novo o Zubeldia, aí sim, uma conversa muito mais amistosa,
das duas partes, de novo demonstrando esse interesse, né, o São Paulo, e o Zubeldia também agora um pouco mais aberto e um pouco mais interessado. Agora, é muito legal, né, o Marra citou essa situação em Punta no ano passado, não só o quanto a torcida da LDU confiava ali no treinador, né, e tinha também um apego muito grande com o Zubeldia, como também ele, né, o tempo inteiro ali tinha o seu elenco nas mãos, enfim, conhecia bastante, como o Marra disse, o seu elenco, conhecia bastante o tamanho da LDU e também por isso, né, interessa bastante a diretoria de São Paulo. Foi falado muito em janeiro sobre o perfil, quanto o perfil do Zubeldia agradava a diretoria, também um técnico mais jovem, mas um pouco mais experiente para tentar colocar o São Paulo nessa rota. Agora, só um detalhe, né, a expectativa é de que no domingo o auxiliar comande, né, o Milton Cruz comande o São Paulo diante do Atlético Goianiense, para que o Zubeldia também tenha um tempo para chegar e organizar a casa, até porque depois o São Paulo tem uma sequência bem pesada de jogos fora de casa, dos 6, apenas um aqui no Morumbi, ou seja, vai ter bastante trabalho pela frente do treinador. É porque o termo correção de rota também implica que agora você já está no meio de algum caminho. Isso. Claro. Você não vai começar do zero a estrada. Você errou ali, você vai ter que fazer aquele balão na estrada mas você já percorreu alguma coisa e já tem um caminho na sua frente. Já tem um prejuízo, né? Já tem um prejuízo aí. uma gasolina, né? Uma quilometragem no seu carro. Não é zero mais, né, No final Marra? continua ali, né? Você tem que agora buscar Você tem que tentar achar um outra jeito de alternativa. chegar ali. Então, Pelo menos assim, ainda dá para voltar. tá no início, né? Dá para voltar, tá no início. Em termos de timing, não é o ideal, mas foi melhor do que outras condições que a gente já viu. O ideal é o movimento que o São Paulo tentou, né? No início do ano. Porque aí ele tem o Campeonato Paulista para tirar conclusões, avaliar jogadores, avaliar jogador do time adversário, e entender onde ele está pisando, né? A gente costuma brincar aqui, né, assim, mas sério, aqui no Brasil, ele nem tanto, porque ele é argentino, e a Argentina também tem grandes distâncias, né? Mas um técnico português que chega aqui e acha que, não, amanhã o jogo é lá em Porto Alegre contra o Inter. Fortaleza. E o próximo é lá em Fortaleza. Eu falei, cara, você vai passar um dia no avião. Por exemplo, no caso dele, a estreia deve ser com o Barcelona. Ele já sabe onde ele vai estar pisando. Já conhece E bem, muito né? bem, né? Conhece bem, Então, não vai ser novidade para ele esse cenário sul-americano. Pelo contrário, ele tem sucesso nesse cenário, né? E me chamou muita atenção também, assim, que aí é um ponto que a gente conversou ontem, né? Quando eu até pedi essa entrevista, foi isso que você me perguntou antes, né? A entrevista do Guerreiro. Porque o Guerreiro, ele é um símbolo. Aham. E ali ele era um símbolo em fim de carreira. É a relação que ele conseguiu cultivar com um cara que é uma estrela, mas que especialmente é uma estrela que já brilhou mais. Rames Rodrigues, né? Vamos ver como vai ser o desafio dele no dia a dia de conquistar o Rames. Porque eu acho que ele vai ter interesse de conquistar o Rames. É claro que a gente coloca às vezes alguns termos, né? Eu lembro que quando a gente falou do Carpini, que a gente entendia como uma aposta, mas uma aposta que fazia sentido. São Paulo precisava fazer algum movimento e foi no ousado e não deu certo. O Zubeldia a gente coloca na casa de uma aposta ou numa outra caixinha? Eu acho que no sentido de aposta, porque a gente não viu aqui acontecer, né? Então a gente fala muito sobre o fato de você saber como as coisas acontecem e o fato de você experimentar como as coisas acontecem. Então ele vai experimentar o que é o futebol brasileiro. Sim. Sobre a prioridade de São Paulo ou o ano tão importante por conta da Libertadores, acho que está muito bem entregue, né? Acho que você traz um cara, um conhecedor sobre o assunto do futebol sul-americano, dessa competição, ou de Sul-Americano ou Libertadores, desse embate, né, com os adversários. Então, acho que o São Paulo, ele pode ficar um pouco mais tranquilo, porque você vai ter um cara ali à beira do campo que ele vai saber lidar com situações de competições sul-americanas. Não é a bola de segurança, né? Já vou contratar esse, que eu já sei o que é, tal, já sei o que esse vai me entregar. Nesse sentido, como as equipes dele costumam jogar? O que o São Paulino vai ver? É um time que controla o jogo, é um time mais vertical, é um time defensivo? Qual que é a característica? Dá para falar que ele sabe, ele é meio híbrido. Ele sabe adaptar a situação do time dele, o elenco que ele tem com as ideias de jogo. A Duda estava lá também, assim, a gente via que quando pressionado, ele não tinha o menor problema de ficar com a bola. O menor problema. E Fortaleza trabalhando em cima, tentando roubar a bola, toca de cá, toca de lá, segura o jogo. O time era treinado para isso, para suportar pressão e por ter posse. Mas em algum momento também, está ganhando o jogo, vamos jogar direto. Precisando do resultado. Eu acho ele menos
menos apegado a um engessado, conceito né? definido. Sim, eu vou adaptar aqui a situação. Mas a escola argentina, vale lembrar, né? Assim, isso na década de 30, por aí, a escola argentina era a escola do passe, né? O Brasil era da criatividade, da ginga, da qualidade com a bola e tal. E a Argentina é a escola do controle, de ter o passe. E ele é o argentino. Ele vai ter que... Tem a questão também do elenco, né? De adaptar as características também do elenco para o jogo, né, Mari? Sim, peças Eu quero importantes. velocidade e transição, não vai ser com o Rames. Ou talvez vai ser com o Rames para acionar esse passe. Mais de trás, né? Lançando esses Mas jogadores, bom, ele vai ter daí que entender, né? Ele já não chega condicionado a uma determinada forma de jogar, né? Assim, a gente viu a LDU em diferentes situações e, para além do comportamento tático, o comportamento de jogadores mesmo, assim, né? Saber lidar com a pressão de uma final, a pressão de uma eliminatória, a pressão de uma decisão por pênaltis. Então, acho que ele chega já no São Paulo sem poder contar com jogadores importantes, mas ele também já não vai ter experimentado um time com esses jogadores, né? Então, para ele, em teoria, não é um desfalque ali no que ele imaginou como equipe. Mas ele tem alguns desafios, né? Eu acho que o departamento médico é um deles. Bom, você vai completar, Mar? Não, é isso. Ótima observação. Duda, bom, então é a apuração da Duda, do André Plihal, do Mendel Bidlovski, de toda a nossa equipe, que já está tudo certo. Tem previsão, assim, Duda, para anúncio nesse sentido? Deve acontecer aí nas próximas horas, é isso, né? Nas próximas horas, Bruno, justamente pelas questões contratuais ainda também, né, de acabar com o contrato com o técnico Thiago Carpini, né, essa rescisão contratual com o Carpini, de ajustar tudo e depois sim anunciar oficialmente também o Luiz Zubeldia como treinador. Questões burocráticas apenas, mas nas próximas horas o São Paulo também já anunciando o Zubeldia. A Duda volta para conversar mais com a gente, tá? Galera, isso aí, o São Paulo vai anunciar, né, o Zubeldia, primeiro tá resolvendo o problema de rescisão do Thiago Carpini. Eu acredito que ainda nas próximas horas o Luiz Zubeldia deve ser anunciado como novo técnico do São Paulo. O técnico argentino é o atual campeão da Sul-Americana, a LDU, né, venceu a última edição aí da Sul-Americana, vencendo a equipe do Fortaleza, e hoje o técnico chega com essa importância, né, de mudar esse esquema do São Paulo, fazer o São Paulo voltar a apresentar o bom futebol, pelo menos um futebol mais competitivo, aquele futebol que o São Paulo apresentava quando tinha o Dorival Júnior, né, como treinador. Então, vamos acompanhar, né, o novo treinador para ver como é que vai ser o trabalho dele no São Paulo. Uma coisa que agora o São Paulo tem que ter é tempo, tem que dar tempo. Não adianta que ele não vai chegar no primeiro jogo, vai mudar tudo, não é assim que funciona. Ele vai chegar, vai conhecer o elenco do São Paulo, ele tem que entender também como funciona o futebol brasileiro, viagens longas, então tem que ter um pouco de paciência. Ele vai conhecer o elenco, vai ver a característica dos jogadores. Obviamente que ele já deve, como o São Paulo já devia estar em contato com ele já deve ter olhado o time do São Paulo, como que o São Paulo joga. Isso daí é bem certo, que ele já deve chegar no São Paulo já sabendo, né, a característica de muitos desses jogadores. Então agora ele vai chegar e vai fazer o trabalho dele. Eu acredito que com o Zubeldia não vai ter esse negócio do Muricy chegar e falar: o Jamie Rodrigues tem que jogar, fulano tem que jogar, o esquema tático vai mudar. Não vai ter isso. E na minha opinião isso daí foi uma falta de respeito do São Paulo, colocar o Carpini e ter que ficar dando pitaco, entendeu? Porque o Carpini tava fazendo um trabalho ruim, mas quando ele fazia as substituições do jeito dele, o São Paulo jogava melhor. Então é isso que tá faltando no trabalho. No São Paulo, um técnico que chega, mude e ninguém fica enchendo o saco, entendeu? E o Zubeldia é um técnico jovem ainda, né? Mas é um técnico que já tem título já, então chega com um peso um pouco maior do que o Thiago Carpini. Um técnico que chegou de um time que subiu da Série B para a Série A. Então muda muito. Então agora vamos acompanhar, né, como que vai ser o desenvolvimento do São Paulo com o novo treinador, e coloca nos comentários o que vocês acharam da nova contratação do São Paulo, do técnico Luiz Zubeldia, né, o técnico argentino. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre o novo técnico do São Paulo.